Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E a gente vai continuar a parte 2 do vídeo de frações equivalentes, tá? Aqui a gente deu a introdução às frações equivalentes, a gente explicou basicamente o que elas são frações escritas de forma diferente, mas que no fundo representam o mesmo valor. Por exemplo, aqui eu dividi esse quadrado em duas partes e pintei uma delas, igual ao meio. E aqui eu dividi esse quadrado em 16 partes e pintei 8. Que representa a mesma fração. No final das contas, você consegue ver visualmente que eu pintei basicamente a mesma parte da figura, só que representei com frações diferentes. Para quem não entendeu muito bem o que eu falei agora, vai na parte 1, tá? Aqui vai ser a parte 2, onde eu vou dar mais alguns exemplos. Vamos lá. Se eu quiser representar a fração equivalente desse primeiro exemplo aqui, vou chamar de exemplo 1, que são esses dois círculos aqui que eu desenhei. E se eu quiser representar a fração pintada desse primeiro círculo, eu vou representar ele como? Primeiro, vai ser uma fração. Quem vai ficar no denominador? Quem vai ficar embaixo? Vai ser em quantas partes eu dividir a figura, certo? Essa figura aqui eu dividi ela em 4 partes iguais. 1, 2, 3, 4. Então, embaixo, eu dividi ela em 4 partes. E em cima eu vou pintar, aliás, eu vou escrever a parte que me interessa, no caso, a parte pintada. Então, a parte pintada foi apenas uma dessas 4 figuras. Dessas 4 figuras, eu pintei uma. Então, como eu pintei só uma, 1 sobre 4. Agora, se eu quiser representar esse outro círculo aqui, se eu quiser representar a fração pintada desse outro círculo, né? Vai ser uma fração. E aqui embaixo, aqui eu pintei eu dividi em quantas partes, né? Eu dividi em 8. Vocês podem ver, eu dividi em 8 partes. Então, no denominador, vai ficar 8. E em cima, fica a parte que me interessa. Que, no caso, eu pintei duas fatias, né? Desse círculo todo, tá? Então, beleza? Tranquilo? Agora, veja. Perceba que, basicamente, eu pintei a mesma parte do círculo. Isso você consegue perceber geometricamente, visualmente, que do círculo eu pintei a mesma parte, tanto aqui como aqui, tá? Eu pintei basicamente a mesma parte. Apesar de estar representado em frações diferentes, a parte pintada foi a mesma. Esse mesmo pedaço aqui foi o mesmo pedaço que foi pintado aqui, porém em frações diferentes. Então, basicamente, o que aconteceu é que eu peguei a primeira figura, a primeira fração, aliás, e eu obtive uma fração equivalente a ela, que foi 2 sobre 8. Como é que a gente faz isso? Eu expliquei no outro vídeo. Basicamente, a gente multiplica em cima e embaixo por o mesmo valor. No nosso caso aqui, com a observação, você vai conseguir perceber que basicamente eu multipliquei em cima e embaixo por 2. Multiplicando em cima e embaixo por 2, em cima vai ficar 1 vezes 2, 2. 4 vezes 2, 8. Ou seja, basicamente a mesma fração. Ou você pode fazer o inverso, né? Por exemplo, 2 sobre 8, eu expliquei também que você não necessariamente precisa multiplicar, você também pode dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor. Vou dividir aqui por 2, e aqui eu também vou dividir por 2. Logo eu vou obter isso aqui, ó. Em cima, 2 dividido para 2, 1. 8 dividido para 2, 4. Basicamente, só estou mostrando que são a mesma fração, só que escritas de formas diferentes. Formas diferentes, tá? Vamos para esse segundo exemplo aqui, ó. Aqui... Tá, nem eu sei o que eu tentei desenhar aqui. Eu tentei desenhar basicamente um galão de água. Aí eu dividi ele em algumas partes aqui, mas vocês devem entender, tá? Imaginem que isso aqui são dois barris de água. 2 cilindros cheios de água aqui. E vamos lá. Se eu for tentar representar a fração que eu pintei esse primeiro cilindro aqui, que eu enchi de água, por exemplo, que vai ficar assim, ó. Primeiro eu dividi esse cilindro em quantas partes? Ó, eu dividi em 3 partes iguais. Era a minha intenção. Então, no denominador fica o quanto eu dividi o total. Então, eu dividi a figura em 3. E qual é a parte que me interessa? No caso, eu estou querendo saber a parte pintada, a parte que está enchida de água. Então, 1 e 2. Beleza? Esse 2 aqui ficou estranho. 2. Se bem que meu 2 é estranho, mas deixa.
Vamos para esse outro. Nessa outra aqui, ó, foi que eu fiz aqui. Aqui eu dividi a figura em 6, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E dessas 6, aliás, eu dividi em 6, então no denominador fica 6. E dessas 6 eu resolvi pintar 4. Então, o que me interessa em cima é 4. Eu pintei 4 para dar 6. Ora, e de novo as frações aqui são equivalentes, tá? Você pode fazer o seguinte, ó, dessa primeira aqui, 2/3, eu posso pintar em cima e embaixo, por exemplo, por 2. Ou multiplicar, né? Perdão. Multiplicar em cima e embaixo por 2. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Em cima ali fica 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Beleza? A mesma fração. Ou eu posso fazer o inverso, posso dividir, né? Vamos lá para outra. 4/6, então eu vou dividir em cima e embaixo por 2. Dividir em cima e embaixo por 2. Vou ter o seguinte, ó. Você quer dar uma nova fração. Ora, 4 dividido para 2 é 2. 6 dividido para 2, 3. Então, a mesma fração ali, tá? E tá. Aqui eu dei o raciocínio, a mesma coisa que eu tinha falado antes. Eu coloquei aqui só para relembrar no final de tudo, tá? Obtendo frações equivalentes. Basicamente a mesma coisa que eu falei no vídeo todo. Basta você multiplicar ou dividir, tanto o numerador e o denominador. Lembrando, numerador é quem fica em cima, denominador é quem fica embaixo da fração, por o mesmo número. Basicamente o que a gente está fazendo aqui para obter frações equivalentes, tá? E aqui eu dei um exemplo especial, que é um exemplo comum nas nossas vidas, que é quando a gente tem a bateria do smartphone, de algum dispositivo que usa essa representação aqui para representar a carga. A bateria de um dispositivo, normalmente smartphones, eles são representados por porcentagem. O que é porcentagem, professor? Basicamente, quando você tem a palavra porcento, aqui você consegue dividir a figura em duas, aliás, essa palavra em duas partes. Opa, ficou estranho. Aqui você consegue dividir ela em duas partes. Por e cento. Ó, por, beleza, por e cento representa, significa 100, tá? Então, basicamente, voltando aqui, desculpa pelo corte. Pessoal, é só porque aqui não é de 20%, que é 40%, tá? Eu escrevi errado. Enfim, voltando tudo aqui, 20% significa, 40% é o quê? É 40 por 100. Beleza? 40 por 100. Basicamente a definição da porcentagem, tá? Para quem não sabe, a bateria do seu celular, ela é escrita em forma de porcentagem. Por exemplo, 40% é 40/100, uma fração. E como a gente aprendeu no nosso vídeo, ao longo do vídeo inteiro, a gente pode simplificar essa fração, obter uma fração equivalente a ela. Eu posso, por exemplo, dividir aqui, por exemplo, tá, vou dividir aqui em cima por 20, vou dividir aqui em cima e embaixo por 20 também. Lembra, você sempre divide ou multiplica em cima e embaixo por o mesmo número. Então, estou dividindo por 20 em cima e 20 embaixo. 40 dividido para 20, olha, dá 2, certo? 100 dividido por 20, dá 5. Então, esse caso aqui, um caso que pode acontecer nas nossas vidas, é 40%, é a mesma coisa que 40/100, que é a mesma coisa aqui, 2/5. E faz até mais sentido, por exemplo, você vê 40% da bateria, né? Talvez não faça tanto sentido aqui, assim, visualmente. Mas nessa forma aqui de fração, essa outra fração que a gente obteve, essa fração equivalente a ela, faz até mais sentido. Olha, se dividir a figura, a bateria normalmente é assim, né? Se dividir ela em 5 partes, e das 5 você pintou 2. Basicamente o que a gente tem aqui, ó. Beleza? É isso, pessoal. Se inscreve no canal e não esquece de compartilhar. Valeu!